Olá, meus amigos, aqui, fiéis seguidores aqui do Reavaliando. Vamos continuar aqui com os filmes do John Carpenter. Hoje vamos reavaliar o Assalto à 13ª DP. Esse aqui eu vou segurar um pouquinho, pois é uma edição muito rara da Continental. Aqui a contracapa, Assalto à 13ª DP. O Assalto à 13ª DP ele saiu há muitos anos em VHS aqui no Brasil. São edições praticamente impossíveis de serem encontradas. E essa edição aqui da Continental, eu sofri para comprar, não foi fácil. Aliás, os primeiros filmes do famoso John Carpenter não são nada fáceis de serem encontrados em qualquer loja hoje em dia. O Assalto, o Halloween, o famosíssimo Halloween, o Enigma do Outro Mundo, Fuga de Nova York, O Príncipe das Sombras, são quase nulas as chances de serem encontrados hoje em dia. Felizmente é download, né? Tem uma geração que prefere download, vamos respeitar isso. Mas é triste porque vai morrendo o colecionismo com isso. É tão bom quando você encontra um filme de um determinado diretor na loja que você costuma comprar, mas enfim. Vamos comentar aqui do Assalto à 13ª DP. Aqui já é o segundo filme do John Carter, mas como eu havia dito naquele vídeo anterior do Dark Star, é o primeiro filme que ele considera de sua autoria, um filme autoral, um filme que ele levou muito a sério, que ele tinha uma equipe melhor do que o Dark Star, porque o Dark Star era aquele filme de faculdade. Se eu não me engano, o Assalto à 13ª DP foi proibido na Inglaterra devido ao seu grau de violência. Ele é uma produção de 1976 e ele é claramente inspirado nos Pássaros do Hitchcock. Tem todo aquele tema, ó, aquele clima de claustrofobia. Lembra também o Onde Começa o Inferno do Howard Hawks, A Noite dos Mortos-Vivos do George A. Romero, outra das grandes influências do Captain. E o legal é aquele elenco, que elenco bom. Eu fico tão chateado quando as pessoas... Ah, o pessoal é de filme B, eles não interpretam, que não sei o quê. Você vê que é uma pura bobagem, um puro preconceito de alguns cinéfilos. Mas enfim, acredito que vocês não sejam esse tipo de cinéfilo. Como é legal aquele clima que o Carter... É o pessoal fechado naquela delegacia. A polícia ela é obrigada a ficarem aliados daqueles criminosos. Aqueles criminosos, eles não veem outro recurso. Eles têm, a qualquer custo, defender aquela delegacia. E aquela gangue? Que gangue terrível. Você vê a maldade ali do ser humano. A gangue é muito pior do que os ditos criminosos que estavam sendo transferidos para outra delegacia e tal. E apesar de ser um elenco que não ficou tão famoso, tem, por exemplo, o Elston Stoker, aquele ator negro que fazia muitos filmes da Black Exploitation. O Tarantino ele é muito fã desse Assalto à 13ª DP, ele gosta desse estilo de filme do John Carpenter. Tem o Tony Burton, que no mesmo ano fez o treinador do Apollo Creed. É um ator muito bom, morreu recentemente de câncer, se eu não me engano foi de câncer. Mas você vê a seriedade daqueles atores, o pouco recurso, mas você vê o domínio de luzes, a cenografia, você vê como o Carter leva aquilo a sério. E inclusive o editor do filme é um tal de John T. Chance, que é o personagem do John Wayne no famoso Onde Começa o Inferno, só que é um pseudônimo do John Carter. O John Carter ele é um grande editor, ele edita muito os seus filmes. Eu acho que é um dos segredos dele ser um grande diretor. Mas apesar daquela gangue tentar invadir aquela delegacia, como é legal aquele clima de pesado, às vezes lembra um filme de vampiro, um filme de zumbis, um pouco Mansão Mal-Assombrada, um subgênero que era bastante popular nos filmes de terror mais antigos. E como o Carter coloca mulheres bonitas também nas suas películas ou nos seus filmes. Aquela atriz, me foge agora o nome dela, as duas são muito bonitas. Mas também é muito bacana aquele negócio que o Carter coloca, que as pessoas vão começar a brigar entre si. Apesar delas estarem numa situação limite, elas vão brigar entre si, elas vão discutir. Um vai querer ter vantagem sobre o outro. As pessoas não escutam a voz da razão. Você vê que aquela morena lá, são duas morenas. Uma morena fica mais receosa, ela quer entregar aquele homem que chegou pedindo ajuda na delegacia. Aliás, aquela cena em que a menina, infelizmente vou ter que revelar aqui,
A menininha, ela é morta, ela é baleada. Nossa, pouquíssimos diretores daquele período tinham essa ousadia de mostrar essa morte, uma criança sendo morta tão cedo, a brutalidade do ser humano. E era uma coisa que ficava muito, não digo a desejar, parece que eles não tinham coragem no cinema americano. Talvez devido ao Código Reis, que é um código que barrou bastante a censura nos filmes americanos. Mas ver como o pessoal da nova Hollywood, eles tinham essa ousadia, essa necessidade de quebrarem as leis. O próprio A Noite dos Mortos-Vivos, apesar de ser um filme bem, ele já tentou quebrar aquela censura boba que chegou a um ponto que não dava mais para ter aquela censura nos filmes americanos. Aliás, o Stephen King, ele recomenda muito esse filme. Quando ele foi ver muito jovem, lá na década de 70, ele recomendava esse filme para os seus amigos. Olha, vocês têm que ver Assalto à 13ª DP, o Halloween, que era de 76, 78, o ano desses dois filmes. Mas, então, e aquele prisioneiro principal, me foge o nome dele aqui agora, eu peço perdão a vocês. Como é legal aquele anti-herói que ele joga, meio cowboy. Aliás, tem um clima total de faroeste. Porque o Carpenter sempre quis fazer um faroeste, mas nunca teve. Acho que o estúdio nunca liberou para ele uma verba, ou mesmo o interesse do próprio Carpenter em fazer um faroeste. Mas enfim, a trilha sonora, que como eu já havia ressaltado lá no primeiro vídeo do John Carpenter, como é legal o John Carpenter fazer essas próprias trilhas sonoras. Com o passar dos anos ele vai fazendo com o Alan Howard, um compositor que trabalhou muito com ele, mas também é bom. Mas o Carpenter, ele é um incentivo assim para quem está começando. Se às vezes você não tem, poxa, não tenho dinheiro para pagar um compositor está muito caro, talvez ele não queira fazer a trilha que eu tenho em mente, é uma boa dica. Você que é estudante, estude as trilhas sonoras do John Carpenter. Vale muito a pena, vale muito a pena. Aqueles sintetizadores que ele usa, não sei se a nova geração hoje em dia acha cafona ou brega, não sei. Eu, pelo menos, eu considero bastante bom o uso daquela minimalista, aquela trilha do John Carpenter. Aquela trilha bem econômica. Ele sabe como deixar a ação angustiante, nervosa, trêmula, perdão pela palavra. Mas enfim, e é um filme curto, não é pretensioso. Acredito que nunca passou em TV aberta, até pelo grau de violência. A TV aberta, ela tem alguns filmes que ela evita. Na Cabo, por exemplo, também nunca vi. Como eu havia dito aqui no começo do filme, do vídeo, é um DVD que foi lançado pela Continental. Vários cinéfilos, vários fãs reclamavam muito da Continental. Eu entendo que ela não pagava direitos autorais, às vezes as cópias não eram tão boas, mas ela se esforçou bastante. Parece que hoje ela se espalhou, ela tem várias divisões, eu não sei dizer ao certo. Mas é triste que você não possa comprar um Assalto à 13ª DP numa loja Americanas da vida. E ele não é relançado. Eu entendo que o mercado está em crise. Uma Versace, uma Obra-Primas, uma Classic Line não resgata. Fica aí essa dica para o Assalto à 13ª DP. Inclusive sai aquele remake do Ethan Hawke com o Lawrence Fishburne, ou Larry Fishburne, como algumas pessoas o chamam, que é muito bom, é muito acima da média, mas não é tão bom igual essa aqui. Essa aqui a gente sente a tensão do filme, como seria uma delegacia em estado de sítio. Você vê que aqueles criminosos, eles são muito ousados. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os criminosos pensam sim. Você vê, eles limpam toda a cena do crime para que não sejam acusados. Eles usam silenciadores. Eles vão escolhendo suas vítimas. É de uma maestria incrível que o John Carpenter faz naquele filme. É de uma maestria incrível. É o seu segundo filme, mas como ele está bem, como ele sabe conduzir aquela cena, como ele vai deixar aquela ação tensa. Talvez aquele final a galera reclame um pouco, porque só tinham 3 personagens do bem contra toda aquela gangue. Eu até entendo algumas pessoas reclamarem, mas vamos dizer que o bem tinha que vencer naquela circunstância ali. Acredito que seria a mensagem do John Carpenter naquele momento. Mas tentem mesmo ver o Assalto da STCDP, o original do John Carpenter. Está muito caro no Mercado Livre. Quando aparece são cópias muito caras. Os colecionadores não querem vender, a não ser que seja motivo de necessidade financeira.
Vou tentar segurar mais um pouco aqui para que vocês possam ver. Tentem sim comprar ou fazer download ou DVDs importados ou Blu-rays importados, que felizmente não há outra opção no momento no Brasil. E ele já antecede aquele climão meio que de fim de mundo do Fuga de Nova York, O Príncipe das Sombras. Reparem que os personagens do Carter sempre estão presos em uma igreja, num armazém, num local abandonado, a câmera vai se fechando. Tem aquele lance de um jogar a arma para o outro, que ele pega muito dos filmes do John Wayne, com o Howard Hawks, o John Ford, que o John Carter também gostava muito, e lembra bastante o Enigma do Outro Mundo. A diferença é que no Enigma do Outro Mundo é aquele alienígena, que ele cerca aquele grupo de cientistas, e aqui é a gangue que a qualquer custo vai tentar pegar aqueles policiais, aqueles prisioneiros, porque teve aquele lance da criancinha no começo e eles não querem serem acusados de um assassinato e tal. Eu vou até evitar spoilers, mais coisas aqui do enredo, para que vocês fiquem na curiosidade total. Eu evito muito falar spoilers, a não ser quando não tem jeito. Quando não tem jeito, infelizmente às vezes nós temos que revelar. Espero que vocês estejam curtindo aqui o Reavaliando. Vamos ter muitos e muitos diretores ainda a serem abordados, quadrinhos, DVDs. E por favor, divulguem, deem aquele joinha, compartilhem, falem para as pessoas. Temos um novo programa chamado Reavaliando. Não é tão sofisticado como os outros, mas estamos nos esforçando. Quero agradecer a presença de novo de vocês e até a próxima, amigos e amigas.